Bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. Vamos cá de novo. Cá estou novamente falar sobre Reurb Talks, episódio 7. Hoje vou conversar com o Dr. Adriano Stanley sobre mediação na Reurb. Um bate-papo aí que vai ser muito interessante, pois é um tema muito evidente hoje e importante. Adriano, já estou te vendo aqui, já vou chegar aqui te convidando para você participar. Aceitar, entrar ao vivo. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. E aí, agora estou me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. Eu não estou te vendo, não. Parece que é alguma coisa aqui do Instagram. Mas você está me vendo e me ouvindo bem? Estou te vendo. Me ouvindo bem Eu, também? tô, eu mudei de local aqui agora para ver se pega melhor. Tá. Deu um bug aqui que eu não estou te vendo. Mas se você está me vendo e me ouvindo aí, tá tudo tranquilo. Pessoal que estiver ao vivo aí também, dá uma alô aí. Se estiver vendo aí nós dois e ouvindo bem, para a gente já começar esse bate-papo aí com esse querido amigo aí, doutor Adriano Stanley. Sobre aqui, Fernando. Então tá bom. O Fabrício está aí, ó, dando um ok. Adriano, muito obrigado aí mais uma vez por aceitar o convite, tá? Bom, tá me ouvindo agora aí? Sim, nosso amigo Fabrício aí falou que está vendo e ouvindo a gente bem, então tá ótimo. Eu não estou te vendo Tá não, bom. mas tá tudo certo. Vamos seguir em frente. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Então tá bom. Meu amigo, agradeço aí por você aceitar o convite. Eu estava aí curioso e até ansioso talvez para a gente bater esse papo, porque eu sei que você tem muita experiência aí, muita sabedoria para passar para a gente, principalmente nesse tema tão importante aí, tão evidente hoje, que é a mediação, principalmente na Reurb, né? Eu vou começar aqui só para me apresentar de forma rápida, né? Porque o seu currículo com certeza é bem mais extenso. Mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário, atuo hoje praticamente só com REURB. Na verdade, só com regularização de imóveis, mas muito focado em REURB. Hoje eu presto consultoria para municípios, também parceria com empresas, e hoje estou aí em alguns municípios aqui de Minas Gerais e também no estado do Rio, fazendo REURB, atuando com REURB na prática. E como eu prometi aqui, desde o primeiro episódio do REURB Talks, falei que eu ia trazer pessoas que realmente atuam com REURB, profissionais que são capacitados e que atuam com REURB no dia a dia. E claro, que o doutor Adriano aí não podia ficar de fora. Doutor Adriano, vou apresentar aqui o seu currículo, né, que possui graduação em Direito pela PUC de Minas Gerais em 96, se formou, mestrado em 99 e doutorado também pela PUC em 2003. Pós-doutorado em Direito na PUC do Paraná em 2011. Cursou disciplinas isoladas no programa de doutorado na Universidade Deusto, em Bilbao, na Espanha. Ministrou na PUC por 26 anos o curso de Direito, no âmbito de graduação, mestrado e doutorado. É pesquisador do CNPq, cadastrado no grupo de pesquisa Centro de Estudos da Posse e da Propriedade. Lecionou em disciplinas do Direito Civil, Direito das Coisas, né? Efetuando pesquisas e escritos na área desde 98. É mediador formado pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil desde 1998, autor de vários artigos jurídicos e livros. É sócio fundador da Câmara de Mediação Privada, Mediação do Morar, gestão de conflitos e atuante no ramo do direito imobiliário como um todo e nos procedimentos de regularização fundiária da REURB. É isso aí mesmo, Adriano? O currículo aqui está pesado, viu? Quase que eu não consigo falar isso tudo aqui. Muito obrigado, Fernando. Mas é isso aí. Eu sempre falo que quando a gente se tem uma obstinação, um desejo, né, e a gente se lança a esse desejo, quando nós realizamos, quando nós alcançamos, a gente tem que dar graças a Deus, né? Então, graças a Deus, aí eu lutei por esse currículo aí, corri atrás aí, graças a Deus, hoje eu tenho o meu maior prêmio, ter você como meu amigo, meu admirador aí, que recebeu esses convites. Muito obrigado. Eu não sou digno do seu convite, mas se você é louco de me convidar, não sou eu mais louco de recusar, viu? A humildade, para mim, é um dos maiores exemplos que tem no homem a ser seguido, e aí está aí o Adriano Stanley aí para confirmar, né? Eu sou muito Obrigado. grato aí pela sua amizade aí, nós nos conhecemos já há alguns anos. Você é sempre essa pessoa aí muito solícita, muito educada. É uma honra para mim ter você por aqui.
e principalmente poder compartilhar aí com os demais a sua sabedoria aí sobre esse tema tão importante, viu, Adriano? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Antes da gente começar aí, não poderia deixar de falar, né? Porque no currículo aqui falou sobre 26 anos lá na PUC. Então, 26 anos não são 26 dias, nem 26 semanas, desculpa, né? Eu acho que realmente aí tem uma longa história aí. Fala um pouquinho até eu já sei, né, para mim aqui, como você mesmo aí falou agora, e eu entendo que seja um dom mesmo, você tem essa sua abertura, essa sua sabedoria mesmo para falar e para explicar, né? Mas fala um pouquinho aí como é que foi essa questão aí. Primeiro, de você começar a lecionar e todo esse tempo aí que não são, como eu disse, né, não é pouco tempo, são 26 anos aí atuando lá na PUC. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, que eu tenho certeza que você tem muito orgulho aí e há de se orgulhar mesmo. Eu vou falar aqui um pouquinho então da minha trajetória pessoal, né? Sim, Eu costumo sempre falar para quem eu conheço, Deus é sabedor de todas as coisas, né? Ele vê coisas que a gente não vê, né? E eu lá atrás, antes mesmo de eu saber se eu queria ou não, qual curso seguir, né? Eu, eu pedi a Deus assim, ou melhor, quando eu entrei, logo quando eu entrei no direito, eu pensava assim, né, eu nunca tive tino para concurso público, nunca quis fazer concurso público, nunca tive vocação para isso. A minha mãe era professora, eu sempre gostei da ideia de lecionar. E eu pensava o seguinte: eu vou advogar durante alguns anos, né? Eu não tinha a menor ideia de como é que funcionava ali a questão para entrar na docência, mas pensava que era sempre por convite, né? Então eu pensava assim: eu vou advogar durante bons anos, entrar no mercado aí, advogar durante muito tempo, e quando eu estiver lá na metade para o fim da minha carreira, eu vou ser convidado, né? Entre uma faculdade, ou dar aula em alguma faculdade, né? E Deus, do alto da sua sabedoria, fez exatamente o contrário comigo, e foi muito melhor, saiu muito melhor. Deus primeiro me colocou na docência, é algo que surgiu para mim de maneira completamente inesperada, porque abriu um concurso para mestrado quando eu tinha acabado de formar, e naquela época eu tinha poucos mestres, eu falava, eu vou fazer mestrado. Eu fiz mestrado, entrei, comecei a dar aula, me apaixonei pela docência, larguei a advocacia, fiquei 26 anos sem advogar, só dando aula mesmo. Aluno pergunta para a gente, professor, você só dá aula ou trabalha também, né? Eu é só dei sempre assim, aula. né? Eu só dei aula. E aí, depois, agora, saindo da PUC, depois de 26 anos, o meu trabalho da PUC pavimentou maravilhosamente aqui o mercado. Então, foi exatamente o contrário. Foi a docência que abriu caminhos para eu entrar agora no mercado, né? E, como você colocou aí, foram 26 anos que eu me dediquei intensamente à pesquisa do fenômeno da posse, do direito real de propriedade, estabeleci contatos com outros países, os nossos irmãos da América Latina padecem do mesmo problema de regularização fundiária. Nós, juntamente, o Peru, seguramente na América Latina é um país que está mais à frente, mas depois tem Colômbia e o Brasil vem atrás. Mas nós somos ainda um continente infante, né, Fernando? Nós somos um Sim, continente infante, então há muita coisa ainda a se fazer nessa terra. Veja que dados do IBGE dão conta que 52,7% do território nacional é irregular. regular. Irregular, é bom que se diga o que é irregular, não é que esteja errado, que seja invasão. Tem isso também, é claro, mas não é essa a maioria. Irregular significa que alguém pega uma área, fatia essa área e vende Isso sem aí. a devida regularidade no município e no cartório, né? E a REUB é uma janela de oportunidade que se abre agora, porque traz agora uma lei nova, o Brasil nunca teve nada parecido antes, e traz agora a possibilidade de que essa informalidade seja regularizada de uma tacada só, não é isso? É isso aí. É uma ferramenta muito poderosa, né?
Olha, Adriano, na verdade, como eu sou aqui, já vou me atrever a chamar só como Adriano aqui, Por favor, mas por favor. primeiramente realmente agradecer a Deus aí por estar aqui, para a gente conhecer pessoas tão pares aí nesse caminho, né? Nessa longa jornada nossa aí em relação à REURB, né? Que já tem algum tempo já que eu atuo e eu sou muito grato por conhecer pessoas tão especiais aí no meio desse caminho. Eu sempre falo que quem atua com REURB não atua só por dinheiro. E a cada dia que passa, eu comprovo isso, sabe? As pessoas que realmente se desejam ser um bom profissional na REURB, treinam para isso, estudam para isso, a gente vê que a base de tudo é realmente tem que ter um coração diferenciado, né? Tem que amar o próximo, tem que saber servir e tem que saber enfrentar aí diariamente essa trajetória aí na RU, que não é fácil, né? A gente que vive no dia a dia sabe que são muitas nuances que tem e principalmente por questões aí de falta de informação e até falta de capacidade técnica mesmo, a gente tem encontrado várias coisas aí tão graves aí em relação a RU, mas a gente vai tocar nesse ponto lá na frente um pouquinho, falando sobre isso. Mas, enfim, né, agradecer a Deus aí, eu sou muito grato aí por conhecer tantas pessoas especiais aí, agradeço ao Adriano. Essa questão mesmo que eu acho também curioso, que não é coincidência, né, que eu estava conversando isso ontem com um colega que nós estávamos voltando de um núcleo, falando sobre essa questão de vocação, né, como eu falei aqui, você reforçou essa questão de dar aula, que você tem esse dom mesmo, e eu acredito muito que a gente sim, né, tem um dom que Deus colocou especial em nós para a gente conseguir fazer alguma coisa com melhor facilidade, com mais qualidade. Mas eu nunca esqueço que é um ponto que me toca muito lá na Bíblia, que é a parábola dos talentos, né? Então, eu acho que a gente tem que sim desenvolver outros dons, mas tem uns que realmente são colocados aí por nós e enxergo que a docência não é para qualquer um. Na minha família, minhas tias, minha mãe também já foi professora. Eu realmente, não vou falar que eu não tive esse dom, mas nunca segui por esse caminho. A minha vida sempre foi voltada desde os 14 anos para trabalhar com comércio, meu negócio é vendas, apesar de eu ser advogado, mas eu não gosto de processo, eu gosto de resolver problemas, eu gosto de ver a coisa acontecer. Então, eu acho que essa questão realmente do dom aí influencia muito e a gente vai seguir nos caminhos. E o principal, como você falou aí, a questão também nesse ponto, né? O que eu acho sempre é a gente estar em movimento, né? Que é aquela frase que nós já sabemos que é caminhando que se faz o caminho, né? Devagar a gente vai vendo aí, atuando em algumas questões, como que a gente vai buscando o nosso dom mesmo e desenvolvendo outros também. Então, acho que isso aí é um ponto que eu não poderia deixar de tocar. E aí depois você falou essa questão da posse, né, da irregularidade no nosso país, e aí eu sempre falo isso para outros profissionais que já atuam e também quem ainda não está no mercado de regularização de imóveis, que é um mercado muito promissor, porque no Brasil nós temos a tendência de desinformação e até também burocracia, né? Infelizmente, existe as situações mesmo das questões burocráticas e até algumas questões mesmo que vão acontecendo por questões políticas, estruturais, enfim, que acabam se realmente fazendo essa irregularidade acontecer em nosso país, que já é uma realidade. E aí a gente já entra um pouco nessa questão da REU, que é uma lei muito potente, nós conhecemos aí e já ouvimos falar, né, os pais da REU aí, falando sobre como foi feita a lei, e a gente vê mesmo que a lei foi colocada numa leveza, numa forma que é realmente para definir, né, para fazer a coisa acontecer e trazer esses irmãos aí para a realidade. E aí, como eu vivo na prática aqui, eu tenho certeza que meu amigo doutor Adriano também, a gente vê muito uma confusão aí, até na prática mesmo do escritório, né, da advocacia, além de ter de reúne também, isso acontece muito, né? Então, como é um tema que o doutor aí tem muito conhecimento, eu queria que explicasse um pouquinho para a gente e deixasse isso claro aí para quem estiver ouvindo a gente, essa questão de posse e propriedade, né? No Brasil, a questão de posse ser juridicamente valorizada, né? E aí você vai concordar comigo, vou concordar que você tem, como eu disse, mais conhecimento na área, mas a importância mesmo da propriedade e fazer um pouco dessa diferenciação e que o pessoal entender na prática, né? Porque muita gente, nós sabemos aí que às vezes tem um contrato, ou então mora no imóvel até mesmo com contrato e nem está preocupado em relação a essa irregularidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de posse e propriedade, por favor. Muito bem. Vamos lá. Posse é fato jurídico, não é? O que é o fato jurídico? Vou voltar lá
na introdução do Código do Direito Civil. O que é fato jurídico? Fato jurídico é todo fato que tem repercussão na esfera jurídica de alguém. A posse é um fato jurídico, e como fato jurídico, ela merece uma tutela. Mas Sim, nem todo fato, o fato jurídico, portanto, ele gera direitos. Ele gera direitos. Esses direitos gerados pelo fato jurídico, esses direitos são tutelados. Mas a propriedade, ela não é um fato jurídico, ela é um direito. Então, vamos voltar um pouco aqui para falar mais sobre a posse. A posse ela é um fato jurídico, perfeito, que gera direitos. E como ela é um fato jurídico, tanta repercussão na vida de uma pessoa, ela, claro que ela é tutelada. Então, ela é reconhecida pelo direito, diante de tantos efeitos que ela vai ter. Então, é claro que um contrato de compra e venda, em que alguém adquire a posse, ele vai ter ali nesse contrato, uma vez que ele é considerado possuidor, ele vai ter ali uma tutela, uma defesa do Estado. Não é qualquer pessoa que pode tirar posse dele. Né? Ele tem ações ou tem medidas judiciais e extrajudiciais para tutelar essa posse. Ele, como tal, como possuidor, né? Aqui, só relembrando aqui rapidamente, nós temos duas teorias, a teoria de Xavier e a teoria de Ehring. No Brasil, nós adotamos majoritariamente, não total, mas majoritariamente, a teoria de Ehring, segundo a qual possuidor é todo aquele que aparenta ser proprietário, que fala o artigo 196. Né? Entretanto, se nós pudéssemos colocar a posse é apenas um primeiro degrau. Para você ter isso consolidado de maneira que ninguém te tire, de maneira que você possa colocar aquilo em inventário e para que alguém te tire, você tem que se indenizar e tudo mais, você tem que subir um degrau nessa escala, você tem que partir para a propriedade. Entende? Porque, vou repetir, a posse lá desde os romanos não vinham diferença entre posse e propriedade, porque o romano achava o seguinte, ó, então, os romanos achavam o seguinte, ó, se a pessoa está na coisa é porque ela é dona, né? É porque ela é dona. Então, é aquela história, dá abençoado, você está cheio de direito. Se você está na coisa, o pretor romano dava a tutela da propriedade, porque havia presunção, ele é dono. Né? E nessa mesma toada, a gente está até hoje. A gente vê uma situação, mas a gente pressupõe, ele é dono. Eu estou vendo uma pessoa dentro de uma casa, do imóvel, ele é dono. Mas será que é? Para saber se é dono ou não, tem que ver o registro, tem que ver que aí a propriedade é o direito reconhecido pelo Estado. Perfeito? Bom, o fato de você ser possuidor no Brasil significa que possuidor é aquele que aparenta ser dono. Então ele está ali, está usando, está usufruindo a coisa. Ele aparenta ser dono. Há uma presunção relativa de que ele seja dono. Daí porque, na ação possessória, o juiz vai analisar a posse. Não me interessa se a pessoa é dona ou se não é. É que se é proprietário, se é de domínio. Né? Ó, a pessoa está pedindo a proteção à posse dela. Ela não está discutindo se é dona ou se não é. Essa análise é posterior. Então, estou pedindo proteção da posse. Entretanto, a própria súmula, parece 487 do STF, uma coisa assim, fala que a proteção possessória será dada a quem tiver posse, salvo se eles entrarem ali, a autoria ou uma discussão de domínio. Aí ela não pode ser dada contra aquele que efetivamente não for dono. Isso, então, você veja que está simulado a superioridade da propriedade em relação à posse. Numa discussão possessória, é pecado, é proibido ao réu discutir domínio, discutir propriedade. Entretanto, a própria súmula 487 fala que quando a discussão versar sobre domínio, tiver por pano de fundo da propriedade, o Estado não pode dar a tutela a quem não for proprietário. E aí agora vamos falar da propriedade. A propriedade, diferentemente da posse, ela não é o fato. A propriedade é o direito.
É um direito real, diga de passagem, é um direito real. Então, veja que você pode ser proprietário de algo até sem ter posse. Você pode comprar uma casa no leilão da Caixa, por exemplo, você nunca morou na casa, mas você tem propriedade. Ah, aí você terá direito à posse, é o chamado ius possidendi, diferente do ius possessionis, o direito de posse. Então você comprou uma casa que foi leilão pela Caixa. Você agora é proprietário. O fato de você ser proprietário lhe dá direito à posse, ius possidendi. Aí, para você tirar aquele cara que está lá, né, que o antigo mutuário que não paga mais, você tem que entrar com uma outra ação, ação reivindicatória. Né? Não há mais uma reintegração, porque você nunca teve posse. Como é que você vai ser reintegrado se você nunca teve posse? Né? Então, são coisas diferentes. Ficando aqui na questão da EUB, o que a gente tem? Vamos usar aqui, eu vou pedir licença a São Francisco de Assis para usar um pouquinho da oração dele. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver posse, que eu traga a propriedade. Entendeu? Eu acho que é bem isso. Eu vou para os núcleos urbanos informais, as pessoas ali exercem posse, porque o imóvel não está registrado no delas. Repito, não estou dizendo que houve uma fé. Às vezes você pega uma fazenda, o fazendeiro que partilhou essa fazenda está vendendo, está Sim, picotando. A pessoa comprou ali um naco daquela terra. O que ele tem ali? Em contrato de compra e venda, mas ele não passou a propriedade, porque ele não tinha, o antigo fazendeiro não tinha ainda, não foi ao cartório para passar essa propriedade. Vendeu então o direito para ele ficar ali. Isso é o quê? Posse. Então o pessoal está ali exercendo posse naquela. Mas a posse, ela em si, ela produz efeitos que dão direito. Ela em si, veja, a posse ela é um direito, mas é um direito exercido pelos efeitos que ela produz. Ela em si, ela não é um direito. Ela se faz direito pelos efeitos que ela produz, é bem diferente. Porque aí a posse vai gerar como efeito a ação possessória, proteção possessória, né? Direito de receber pelas benfeitorias, né? Percepção dos frutos, são os efeitos da posse. Então, isso vai gerar esse direito. Diferente da propriedade, que é o direito real. Ali rolado o artigo 1205, são direitos reais, a propriedade, desde que a posse nem lá está. Porque a posse é fática, é fato. É um fato que vai gerar direitos, mas ela em si não é um direito. Ela vai gerar direitos. A propriedade é um direito. Então, na REUB, quando você pega uma pessoa que tem posse, eu estou pegando esse fato e estou dando agora um revestimento jurídico. Eu estou transformando. Imagina uma larva de uma borboleta. sim. Quando eu tenho a larva, eu tenho a posse. Quando eu transformo essa larva em borboleta, eu tenho a propriedade. Entendeu? Fui Está claro garantido, na minha dando fala aí? direito garantido. É isso. É isso aí. Porque, na verdade, né, e aí a gente vou entrar nesse tema aqui também, porque muita gente hoje adquiriu o imóvel, como você bem disse aí, em relação a não ter invadido o imóvel, não ser uma coisa ilegal, pelo menos na cabeça deles, né? E não foi realmente de má fé. Aconteceu às vezes, eu já vi situações, né, da pessoa, às vezes até receber um fazendeiro antigo, ia lá, deixava o dinheiro na terra, trabalhando na terra. Tem situações também de doações, né, principalmente aqui em Minas, né, padres, e acabamos fazendo esse tipo de doação, ou o próprio gestor municipal, mesmo o prefeito. Então não houve má fé, né? E muita gente, às vezes, estando com esse documento em mãos, seja ali um termo de doação, seja um contrato é, informal ali, mas pelo menos né, documentado ali no papel. Já vi recibos também de igrejas, né, que às vezes existe também essa situação. E o que a gente vê também na prática é que muita gente, às vezes, estando com um documento, seja um contrato de compra e venda, ou até mesmo uma escritura, ele acha que está todo documentado, digamos assim, né, legal. Então, eu acredito que você também já viu isso na prática aí, de às vezes ter um pouco de resistência, né, em relação a algumas pessoas que a gente vai chegar num determinado município para fazer reúno, e a pessoa fala, não, comigo aqui está tudo certo, está tudo legal o meu imóvel.
Essa semana mesmo eu estava visitando o núcleo, atuando junto com o pessoal lá da assistência social em determinado município, e eu cheguei lá no imóvel, por coincidência, exatamente nessa situação. Na época, né, foi feita uma escritura, e aí, como estava o papel do cartório, e estava ali todos os dados de todos aqueles que estavam fazendo parte daquele negócio ali, dessa doação também, acabou colocando a pessoa numa segurança falando que não precisava. Não, eu não vou fazer entrar nesse procedimento de REUTI, porque eu já tenho um documento de meu imóvel. Então, muita gente tem essa confusão, né? Às vezes tem um contrato de compra e venda, e principalmente quando ele tiver com firma reconhecida da assinatura, isso causa uma confusão muito grande, ou às vezes até mesmo uma escritura, né? Porque às vezes, né, a gente vê municípios aí, como eu disse, que a gente vai atuar na prática, e você vê ali a pessoa com o documento do cartório, documentinho, dobradinho ali, tudo certinho numa pastinha, e a pessoa acha que realmente está formalmente, legalmente também regularizada. E quando a gente vai ver na prática, não é. Então, eu acho que a pessoa de prática aí, quem atua, tem essa situação e vê essa confusão que aqui acontece realmente. Pois é, Apesar de Fernando, muito eu acho que é muito importante aí, diante da sua fala, é muito importante a gente trabalhar dois conceitos completamente diferentes, que as pessoas podem até achar que é a mesma coisa, mas são bem diferentes. Uma coisa uhum, é ilegalidade, outra coisa é irregularidade. regularidade. São coisas completamente diferentes. É Nem isso aí. tudo que é legal está. Perdão, nem tudo que está irregular é ilegal. Né? Então, um contrato de compra e venda, um termo de doação, isso tudo está no campo da legalidade. Está legal, a pessoa pode, o proprietário da terra, ele pode doar, ele pode vender, mas a forma é como é que ele faz isso. Tem uma regularidade a ser obedecida. Né? Então, veja bem, se você, Fernando, é dono de uma fazenda de 10 hectares. A sua fazenda está em divisa, 10 hectares, essa é a sua fazenda. Vai no Uhum. cartório de imóveis, está lá, 10 hectares, essa é a sua fazenda. Como é que você pode vender de maneira regular para uma outra pessoa 1 hectare de uma fazenda que está em divisa, que é de 10 hectares? Você, Parcelamento do solo, né? é, Loteamento. é, Então, se não é feito o parcelamento do solo Emendamento. devidamente, se não tem a regularidade do parcelamento do solo, o solo então não foi parcelado, né? Aí é irregular. Para você vender aquele 1 hectare da sua fazenda, deveria ter tido a regularidade de parcelar o solo, formar o loteamento para você vender. Né? Essa é a regularidade. O seu contrato, ou que você fez particular de compra e venda com alguém, você vendeu para ele o direito de posse. É essa que é a questão. Você passou para. Você fez o contrato de compra e venda, só que ali é compra e venda de posse. O leigo, ele não tem obrigação de saber disso. Não. Né? O leigo não sabe. Quem sabe disso é o profissional do direito. O leigo, ele não sabe disso. O leigo, e infelizmente isso é social, a informalidade do Brasil ela campeia. E a informalidade do Brasil não está restrita a pessoas de baixa renda, não. Tem pessoas de alta renda que têm essa mesma ideia, que não conhecem essas exigências legais, não conhecem. É a mesma Então, a mentalidade, né? pessoa acha que porque ela é dona de um bem, ela fazia o contrato de compra e venda, dá um documento, isso já vale. Então, isso vale para posse, isso transfere a posse. Então, quando você, Fernando, dono dessa fazenda, faz um contrato de compra e venda, passando 1 hectare para uma pessoa, significa que você vendeu para ele o direito de posse. Tá, então está lá, ele tem lá o contrato dobradinho, bonitinho, ele entrou lá, foi com o seu consenso, não foi nada forçado, então ele está legal, Legal. ok? Mas ele está irregular, ele está irregular. E aí agora a REUB veio para regularizar. Fala, peraí, é como diz o nosso amigo Fabrício Baleiro, né? A REUB é o refis social. A lei fala em regularizar núcleos urbanos consolidados. Mentalidade.
Olha, a realidade fática é essa. A coisa está assim. Eu não tenho como estar consolidado. Eu não tenho como pegar a lei de passagem do solo, que falou que não podia ter tal coisa, e aplicar, porque a realidade aqui é outra. Então, eu vou regularizar como? Dar dignidade a esse pessoal que está aqui, ó, regularizar o que está aqui. É isso que eu faço. E a partir de agora, é aquela história. Se você quiser ser, tirar a bandidagem de uma praça pública, você tem que fazer ela ser habitada, ser ocupada. Então, uma área que agora é regularizada, os próprios proprietários agora vão tomar conta daquela área. Bom, Né? Eles é que vão. Eles vão tomar. Isso está regularizado. Isso, inclusive, existe estudos científicos que demonstram que a Uber, inclusive, colabora para diminuir a violência urbana. Né? Porque o cara ele agora ele tem um sentimento de pertença, ele tem um pedaço. o ambiente é fundamental, né? É. Bom, então, só para terminar aquele pensamento, então são coisas bem diferentes. E outra coisa também, né? A função do cartório, quando você vai, reconhece firma, isso é cartório de notas. E o cartório de notas não tem nada a ver com o cartório de imóveis. Assim também como o cartório de registro de pessoas, não tem nada a ver nem com notas, nem com imóveis. Né? Quando o seu filho nasce, aonde você registra ele? No cartório de imóveis? Não. No cartório de notas? Não. Aonde? No registro civil. Cada ato jurídico tem um cartório para ir. Reconhecimento de firma. Você vai para o cartório de registro civil? Não. Cartório de imóveis? Não. Cartório de notas. E para você registrar seu imóvel, você tem que ir aonde? Cartório de imóveis. Então, quando a pessoa vai no cartório de notas e reconhece firma, tem ali, aquilo ali não está registrado. Aquilo ali é um ato notarial, mas não um ato registral. Não é? A escritura. Qual que é a diferença do registro para a escritura? A escritura remete às escrituras bíblicas, ao escrito, não é ao que está escrito. A escritura é só uma escritura. Ela só vai se tornar algo mesmo, a razão maior da escritura não é para você guardar, é para ser levado ao cartório de notas, porque a escritura é o chamado justo título, né? O documento que goza de fé pública. É você levar aquela escritura ao cartório de imóveis para o oficial do cartório de imóveis registrar aquela escritura, porque no Brasil, contrato particular de compra e venda não pode ser registrado, sabemos disso. Essa é a função da escritura. Se você, Fernando, e eu fazemos um contrato particular de compra e venda de um imóvel, esse contrato não pode ser registrado. Ele é uma minuta, né? Eu tenho que pegar esse contrato, ir lá no cartório de notas, o escrivão de lá vai reduzir ele, vai colocar o carimbo dele no papel timbrado do cartório. A partir de então, aquilo ali vira um documento público, um documento de fé pública, e esse documento pode ser levado a registro do cartório de imóveis. Então, o cartório de imóveis só vai registrar documento que gosta de fé pública, como você falou, sentença de educação, né? Um testamento que tem serviço de cartório de notas, a escritura lavrada do cartório de notas. Né? Então, são coisas diferentes. Você ter escritura não significa que você é proprietário. Significa que você é igual assim, eu tenho uma viagem a fazer daqui até São Paulo. Eu já cheguei, estou em Betim, já estou em São Paulo? Não, eu estou a caminho, mas em São Paulo ainda não cheguei. Eu sempre brinco, que quando a pessoa me mostra, né, algum documento desse, eu falo, olha, aqui nós estamos você está em noivado, você ainda não casou. Você fez a escritura, mas não levou registro de imóveis, então não houve o casamento. E para isso acontecer, tem alguns requisitos que às vezes a pessoa não levou lá porque, né, realmente não tinha as condições adequadas lá para que seja registrado. Então, tudo isso é importante. Eu até consultei aqui, que é o artigo 108, que fala, né, dessa questão da necessidade da escritura, que é a partir de 30 salários mínimos, que eu estava na dúvida aqui. E a gente vê muito... O fato de colocar aliança no dedo quer dizer que casou não, né? Exatamente. Tem o namoro, tem o noivado, tem o casamento, né? Essa semana mesmo eu falei sobre isso. Olha, fez o contrato só entre duas partes, é um namoro.
Mas depois tem um noivado que é a cartório de notas, que é o registro, né? Desculpa, a escritura, mas tem que, para ver o casamento e ficar formalmente regularizado, documentado, realmente é no cartório de registro. Mas eu acho, eu vejo muito na prática também essa questão da desinformação, né? Que infelizmente é uma questão que pega, assim como você mesmo disse, em todas as áreas, né? Tanto que hoje nós temos a REURB sendo feita em núcleos até com valores, né? Imóveis de alto padrão. Existe sim a possibilidade, né? Porque a irregularidade ela não tem uma classe social específica, né? Ela pega em todas as áreas. Então, realmente é uma questão que afeta aí a todos a questão da irregularidade. Esse ponto que você tocou também da diferença de ilegalidade para irregularidade, né, é muito importante. Como você bem disse, né, você está ali, né, o morador, na verdade, do imóvel, um contrato de compra e venda, ou até mesmo com escritura, ele está irregular, mas ele está legal. Né? Isso a gente conversa muito também quando a pessoa vai, nos apresenta um desse de compra e venda, com firma reconhecida, e como eu disse, uma escritura, que a pessoa vem, como a gente diz por aqui, temar com a gente, né? Falar assim, não, eu estou certo aqui. Eu falei, olha, realmente você não está ilegal, você tem um documento da posse do seu imóvel, você está morando aqui de uma forma que não é uma ilegalidade. Ninguém vai entrar aqui, te tirar daqui e derrubar sua casa. Mas realmente precisa fazer a forma legal que a lei exige para que tudo fique corretamente regularizado, que é a questão do registro do imóvel. E agora, Adriano, eu queria que você falasse aí, eu acho que quem já me conhece já sabe da minha história com a REU, que foi em 2022, na verdade, em 2018, numa aula de pós-graduação de Direito Imobiliário, MBA, né? Eu tive uma aula e falando, uma das aulas foi sobre REURB. E aí eu fiquei assim, foi uma aula de mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, eu saí dali e falei assim, poxa, é um tema muito importante, principalmente para a questão de ser extrajudicial, né? E a gente sempre brinca, né? Eu pelo menos falo isso, que advogado não é muito bom de matemática, não, mas percentual a gente sabe bastante. E aí eu falei, poxa, 100, 200, 300 imóveis regularizados de uma vez, acho que isso vai ser bom. E acabou que nessa matemática, como eu disse, fiquei na REURB não só pelo dinheiro, né? Porque quem está na REURB não é só por isso. Mas o fato é que esse primeiro contato que eu tive com a REURB, eu saí dali já fazendo o que mais de fazer, que é vender, e aí fui conversando com prefeituras, e depois eu fui vendo que precisava de engenharia, e as coisas funcionaram sem isso. Então foi assim que eu comecei na REURB, através de uma aula de pós-graduação, então contato na prática mesmo. Me fala um pouquinho aí como é que foi a sua história aí com a REURB, como é que você começou a atuar aí com a regularização imobiliária? Bom, como eu falei para vocês, né, aqui no início, eu entrei para a faculdade, entrei para docência e eu brinco que eu fiz mestrado em processo, doutorado em processo, para descobrir que eu não acredito em processo como forma de resolução de conflitos. Por uma Sim, razão muito simples, muito simples. Resolução de conflito. Só pode resolver conflito quem são os conflitantes, né? E no é isso aí. processo civil, quem resolve o conflito é o juiz. É um terceiro que, inclusive, é regido pelo princípio da imparcialidade. Então, É não isso tem aí. como, não tem como uma pessoa que está Tem que ser fora, legalmente imparcial, né? não tem, e aí não tem como uma pessoa fora do conflito pôr fim ao conflito. Então, eu parei de advogar, e só dava aula, só dava aula. E aí eu tive, quando foi em 2019, me deu uma vontade muito grande de voltar para o mercado. Como diz para os alunos, é parar de só dar aula e começar a trabalhar. Vai lá. Mas eu não queria mais advogar. Eu não queria mais advogar. Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer no mercado diferente de advocacia. O que eu tenho? Eu sou mediador, dou aula de mediação na SJ e dou aula de direitos reais também, na graduação. O que eu posso fazer? Aí, Fernando, eu, né, como você disse, não existem coincidências, existem providências, né? Uhum. Eu assisti naquele programa Cidade de Soluções da Globo News, do André Seguir, né? Nele passou um programa onde ele falava sobre
conciliação, mediação de conflitos no condomínio de São Paulo. E mostrou ali alguns casos de condomínios que usavam a mediação para a resolução de conflitos. Aí eu falei, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Como? A solução está na minha cara. Como que eu não pensei nisso antes? Está aí. Duas expertises minhas, a mediação e a questão da posse-propriedade. Vou criar uma Câmara de Mediação. Foi assim que eu criei a Câmara de Mediação do Morar, em 2020. Sim. Juntando duas expertises. Daí o nome, Mediação do Morar. Morar. É bem inchado, é uma Câmara bem inchada. É só voltada para questões imobiliárias. E aí eu já era mediador, credenciado pelo TJ e pelo CNJ. Aí eu fui correr atrás para homologar a minha Câmara, junto ao TJ e CNJ. Aí eu homologuei. Quando eu criei a Câmara, Fernando, o que eu visava a Câmara era única e exclusivamente trabalhar com a questão de conflitos de posse. De posse. Entre particulares ou entre o poder público, enfim. Ok? Na época, eu dava aula no mestrado para a Heloísa Fernandes, que é esposa do ex-presidente do TJ, Nelson Dias, que é titular do cartório de Janaúba. Sim. Aí a Heloísa, grande amiga minha, falou assim, professor, o senhor agora está com a Câmara credenciada e tal, por que o senhor não começa a fazer REUB agora? Porque a Lei 13.465, especificamente no artigo 34, parágrafo 5º, fala da possibilidade da mediação da REUB. Eu falei, Luiz, eu nunca fiz REUB na minha vida, eu não sei como é que é o procedimento. Ele falou assim, não, eu vou te apresentar um amigo meu, o Luciano Chagas, que ele tem uma larga experiência nisso. Foi quando ele me apresentou o Luciano e a gente começou a fazer ali alguns trabalhos. Então, através dele, eu conhecia a REUB. Né? Mas aí o Luciano Chagas criou a empresa dele lá no Vale do Aço, que é onde ele mora, né? E aí eu assumi a mediação do Morar, sozinho, e chamei para dentro pessoas que eu tenho a maior gratidão, a maior alegria do mundo em trabalhar em parceria, como o nosso amigo Fabrício Balieiro, que é o nosso consultor de UB, o Gabriel, aí, que está aí na live, aí, que é o nosso homem do cartório, a Graziele, que é a nossa gerente de operações. Aí, com isso, eu comecei, então, a trabalhar com a EUB. Então, a mediação do Morar, Fernando, eu sempre falo isso, a mediação do Morar não é uma empresa que faz de REUB, ela faz REUB também. Também. É um dos serviços, né? É um dos serviços. E hoje, se Deus quiser, por muitos anos, muitas décadas, será o carro-chefe pelo volume de trabalho que tem, financeiramente muito atraente. Então, hoje, o nosso carro-chefe hoje é isso. Mas a história foi isso, foi a mediação me trouxe até a fazer a REUB, porque a Lei 13.465 colocava no bojo a possibilidade de fazer mediação em âmbito de REUB. Eu não queria advogar, eu não queria mais voltar para a lide. Né? E aí você... É isso aí. Não, então a sua história realmente foi primeiro com a mediação, né? Que onde você viu ali uma forma de resolver problemas, assim como eu entendo e gosto de fazer também, né? Por coincidência não, né? A gente tem muita afinidade por várias questões, mas eu também não gosto de litígio, não gosto de processo, porque muitas vezes eu não conseguia entregar ao meu cliente aquela satisfação que ele realmente, aquele resultado que ele queria, né? Ainda tem um escritório aqui na minha cidade e eu sempre converso muito com o cliente para ver, inclusive, em que eu vou atuar, né? Porque tem situações realmente que eu não pego, que eu não atuo, tem processos realmente que eu recuso, porque realmente são situações que eu não tenho interesse, não me sinto confortável em atuar. Então, eu acho que isso vem muito mesmo da pessoa, né, da natureza, de gostar dessa linha ou não. E aí a REUB acaba nos chamando, porque realmente a REUB é resolver problemas, né? É trazer dignidade, é transformar as vidas de moradores, e eu creio que cada imóvel regularizado são várias vidas ali que vão ser transformadas e até gerações, né?
quem participou desse procedimento de reorg de alguma forma vai ser lembrado até pelos filhos e netos daqueles moradores, porque eu já vi aí pessoas que davam um documento muito emocionado, falando que estava muito preocupado, que já estava de idade, não conseguia resolver a questão do seu imóvel e vai resolver. Então, aí a importância da reorg e do nosso trabalho para impactar aí até outras gerações. E agora, Adriano, para a gente entrar nesse ponto específico da REURB, eu queria falar sobre a mediação no procedimento da prefeitura, né? Eu, por exemplo, estou com uma situação agora, um determinado núcleo, que na jurisdição que é a lei apresentou um documento, um contrato de compra e venda. E depois que a assistente social saiu daquele imóvel, uma outra pessoa foi procurar lá, quem cuida disso lá é a Secretaria de Assistência Social no município, falando que também tinha um contrato, que queria regularizar aquele imóvel em nome dela. E aí surgiu um conflito. E aí é onde a gente vai começar lá com o procedimento de mediação lá dentro da prefeitura para resolver isso. Aí eu queria que você nos instruísse aqui, desse uma informação e ajudasse a gente para falar um pouco aí desse procedimento na prática, na REURB, como que é esse procedimento administrativo mesmo, como iniciar, alguns casos, comentar aí com a gente alguns casos específicos aí importantes que você já atua. Pois é, Fernando, por toda a nossa conversa que já tivemos aqui até agora, vamos marcar alguns pontos que são importantes, né? A REURB é um procedimento complexo, Sim. né? A REURB é um procedimento muito complexo, multifacetado, né? É Eu isso aí. preciso de engenheiros, eu preciso de assistente social, eu preciso de advogados, eu preciso de cartório, eu preciso de servidores públicos municipais, né? É como uma grande peça de teatro com vários atores e cada um sabendo exatamente onde trabalhar e o que fazer. Perfeito? É isso aí. Então, e nós vamos trabalhar com núcleos urbanos, com muitas pessoas. É óbvio que ali, nesse mundaréu de gente, algumas desavenças vão surgir, seja entre elas o município, o cartório, né? E aí? Quem é que vai resolver isso? Quem vai resolver? E aí a importância da mediação, né? Porque, veja bem, a EUB ela é multifacetada. Tem Sim. engenheiro? Tem. Tem engenheiro. O engenheiro vai cuidar de quê? Medição, do Mediação. NEPAC, né? Da topografia. É essa que é a área de atuação da engenharia. Perfeito? Tem assistente social? Tem. Mas assistente social vai atuar onde? Em quê? No cadastro, né? Na qualificação do núcleo, no levantamento das informações pessoais. Isso. É essa que é a área deles, eles vão mexer com conflito. Tem advogado? Tem advogado. Sim. Mas o advogado, qual que vai ser o papel do advogado? É olhar a regularidade perante o cartório, ajudar perante o cartório. Tem cartório, eles vão olhar conflito? Não vão. Os servidores municipais vão olhar conflito? Não vão. Então, eu te pergunto, quem é que vai olhar esse conflito? A Lei 13.465, ela é muito, para mim, é uma das melhores leis que nós já tivemos aqui, então, porque ela cria a possibilidade de resolver o conflito por mediação. Porque nós sabemos que o conflito ele pode ser levado à jurisdição. Sim. Hoje, o sistema multiportas, o sistema multiportas quer dizer, o advogado pode escolher se vai para jurisdição, mediação, conciliação, negociação. Né? Tem um sistema multiportas. Você pode ir para a jurisdição, mas se você for para a jurisdição, sabe lá quando vai ser resolvido. Então, deu um problema. Vamos tentar resolver isso administrativamente via conciliação? Vamos. Porque resolveu aqui dentro, a gente registra isso rapidinho, aproveitando a própria EUB. Se não deu solução, se eles não quiserem mediação, vão tirar aquele imóvel dali, a mediação segue o rumo, como diz o ditado, né? A caravana passa e os cães ladram. Nada. Deixa eles lá resolvendo a questão deles e nós vamos embora.
É isso Mas aí. daí a importância de se ter um mediador para isso. E aí, Luciano, professor Luciano, eu falei do Luciano agora há pouco, Fernando. E aí, Fernando, eu vou pedir licença aqui, que eu vou te dizer, o Fabrício Valheiro, meu amigo aí de muito tempo, a gente sempre teve isso, da necessidade de se criar um procedimento, o próprio Tribunal de Justiça criar um procedimento incorporando aí a mediação. Porque hoje, Uhum. no artigo 174 do Código de Processo Civil, inclusive, o novo Código de Processo Civil determina que entes públicos, União, Estados, municípios, criem câmaras de mediações para resolver questões internas. Então, o próprio CPC determina isso, a criação, que o Uhum. município crie câmaras internas. Agora, eu te pergunto, quais os municípios você conhece no Brasil que tem mediador para formar? Não tem, eu não conheço. Também Eu não não. tenho município que tem expertise para montar uma Câmara. Vai aí para esse rincão aí, vai para o interior de Minas. Você não tem. Então a lei fala, se o município não tiver Câmara, não tiver mediação, que ela contrate, que ela chame no PIMEC, né, o Zé Ajuste, perdão, o Zé Ajuste, e não tendo Câmara privada. Então você tem três opções. Ou o município faz a mediação interna, lá, servidores municipais, o que eles não têm expertise, ou procure se ajuste, o que se ajuste hoje também não tem expertise, não tem pessoal para isso, ou contrate uma câmara privada. Daí entra a migração laboral. Entendi. Hoje, então, Fernando, estava aqui falando, eu, juntamente com o Fabrício Palheiro, nós temos percebido quanta diferença faz você levar um procedimento de RUB auxiliado por uma câmara de mediação. Porque vai aparecer conflito, isso é fato, vai aparecer conflito. E o mediador, ele tem expertise de chamar as partes ali e resolver para a demanda continuar. Eu vou te dar aqui alguns exemplos que eu tive lá em Lagoa Formosa, envolvendo a Coab. Veja, então não é nem compositor, é compositor e Coab. Tá? Lá Sim. nós tínhamos lá um núcleo informal que tinha sido lá de área pública, área pública. O município tinha feito construções populares pela Coab. A Coab financiou a obra, mas a titularidade estava no nome do município. Então, o município estava. O pessoal que estava lá ia passar para a matrícula atingida, era a matrícula do município. Só que a Coab ela não fez a verbação da construção quando os beneficiários vinham pagar a Coab, pagava porque tinha um contrato com a Coab, mas a Coab não tinha verbado isso na matrícula. Então, a gente não tinha como saber, né, Sim. que tinha ali. Aí, quando a Coab ficou sabendo que nós estávamos fazendo reunião na área, em que ela tinha construído casa, ela veio até a mediação do Morar. Falou, peraí, vocês estão titulando o pessoal lá que está ainda pagando, eles vão parar de pagar, gente. Então, nessa hora, o que a gente fez? Eu olhei todo mundo que estava aqui com a Coab, liguei para cada um, expliquei o que estava acontecendo, marquei um dia e fomos lá para São Gonçalo, não, Lagoa Formosa, para a gente resolver essa questão. Lá no local. Na Uma verdade, reunião com os moradores, né? é, nesse caso especificamente, não foi nem mediação, foi conciliação que foi feito lá, entendeu? E a Uhum. situação era o seguinte: eles todos, sem exceção, reconheciam que eles estavam pagando a Coab. Uns já queriam pagar para o imóvel sair no nome deles, com a EUB, e outros concordavam, não tem como pagar agora. E concordavam, então, que fizesse um gravame, uma alienação fiduciária em garantia, e que quando quitasse, ou melhor, que constasse a verbação lá, e quando quitasse a Coab, passaria para o nome deles. Pronto, resolveu. Resolveu. Se nós não tivéssemos feito essa mediação, Fernando, eram mais ou menos 45 famílias. Imagina Não ia resolver, né?
não ia resolver. A REUB ia ficar manca, não ia ser resolvido, e isso ia ser arrastado. Ia ficar Então, travado. olha a função social que a Câmara cumpre nisso. Por isso que eu defendo. Essa foi uma das situações, dentre várias. Né? É, a REUB ela é multidisciplinar, é multifacetada, mas cada profissional tem já o que fazer. Ninguém vai ficar ocupado para solucionar conflito de forma administrativa. Isso é do mediador. É, Daí porque a importância que eu entendo, que eu defendo muito, da necessidade de que em procedimento de REUB não facilite, contrate uma empresa. Se o município não tem, contrate você, faça REUB, a Natura Empreendimentos faça REUB. Você não tem mediador? Ou você é o mediador nato, né, Fernando? Você é o mediador nato. Mas aquelas que não têm, que procure o mediador para fazer. Mas tem que uhum. ser um mediador cadastrado pelo CNJ e pelo TJ. É o que a lei exige, né? É mesmo. É isso. É isso aí. É, a gente sempre fala que reúbe é para ser feita na paz, né? Mas infelizmente, alguns casos não acontece assim, né? Até porque, você bem disse aí, a reúbe envolve muitos atores atrás do balcão e muitas pessoas envolvidas do lado de lá, que são os moradores, né? Que são os ocupantes ali. Que, então, onde tem gente, onde tem ser humano, tem falhas, né? Tem questões para ser resolvidas. E aí a importância aí da mediação, importante esse caso aí que você comentou. Lembrando aí que eu sempre falo, né, que a reunião, no final das contas, é um grande quebra-cabeça, né? Cada um vem com uma peça ali trazendo, uma hora um assistente social, um advogado, um engenheiro, cada um trazendo uma pecinha para fechar isso, que no final das contas a reunião é um grande projeto que está se construindo ali, que realmente atingir e chegar até o final. E aí, no tempo dessa situação política aí, é claro que não poderia deixar de faltar o mediador, né? E voltando aí, como você bem disse, eu também não vejo, até porque eu trabalho muito aqui em municípios pequenos, né? Então, eu não vejo nem conhecimento em relação a isso, né? De crimes de mediação, no âmbito aí do município, principalmente em cidades pequenas. Então, é uma realidade. E aí a importância aí do seu trabalho, né, Adriano? E a gente já para caminhar aqui para o fim, né, para a gente continuar nas nossas reuniões aí no dia a dia, queria só para a gente foi no futuro da Reúbe, né? Outro dia eu estava aqui numa live com o Kakai e falei com ele uma frase que eu já tinha falado com um amigo, né? Que a Reúbe vai morrer. Eu digo que a Reúbe vai morrer, que ela vai acabar, porque ela vai acabar sendo sufocada por ela mesma, né? Isso não é uma teoria aqui de falar que realmente isso vai acontecer. O que eu quero chamar a atenção é que se todo mundo que atua no Reúbe não começar a se posicionar e olhar, como eu disse, nesse quebra-cabeça, cada um desses atuantes aí na Reúbe, assistente social, jurídico, cartório, prefeitura, se não enxergar que isso realmente está fazendo parte de um grande projeto, realmente a Reúbe morre, a Reúbe não acontece. Eu já vi casos aqui que eu estou atuando, que às vezes eu tenho que andar 100, 200 quilômetros para pegar um papel e atravessar a rua, tirar o papel da prefeitura e levar no cartório. A gente vê, às vezes, cartórios que muitas vezes não conseguem entregar para a gente no prazo. E, claro, não vou fazer aqui a culpa, não. Realmente, tem muitos advogados aí passados por não ter conhecimento em relação a direito. Então, onde eu falo que realmente a Reúbe precisa desse empenho de todos os atores para que a Reúbe não morra, não morra. E aí, quando a Reúbe trava, quando a Reúbe morre ali, muita gente vai ficar sem ter o resultado esperado. Porque quando você cria uma Reúbe, você cria aquela expectativa nos moradores, até no gestor municipal, em todos os envolvidos. E aí, onde eu queria tocar justamente para você, o que você fala em relação do futuro da Reúbe, o que você tem enxergado aí pela sua experiência. Queria que você fechasse aí com chave de ouro falando sobre esse tema um pouquinho. Eu concordo com a sua ideia, Fernando. Acho que é isso aí. A REUB é uma lei, é um procedimento muito bacana, muito legal, está aí, mas se ele não for bem usado pelos profissionais da área, que somos nós, vai morrer, porque vai perder o crédito. Aí a gente sabe muito bem o que acontece com aquela lei
que perde o crédito, né? É isso aí. Ela é uma lei morta, é uma letra morta, né? Então, para o bem de todos, é absolutamente necessário, né, que cada um reconheça qual é o papel que ele pode fazer ali, para si. É bem aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? A lei Terrube é a nossa galinha dos ovos de ouro. É É isso aí. aquele que faz um contrato a qualquer preço, é só para pegar aqui, para ganhar um dinheirinho aqui, né? E, e não faz algo pensando na qualidade, na seriedade, ele joga contra a REUB, porque você não vai conseguir fazer aquela REUB, vai cair no descrédito e depois as pessoas já não vão mais querer regularizar, não porque não tem lei, mas porque ele faz, isso aqui não vai, aparece um monte de picareta aí. Então eu vou mais além que você. Vamos abrir os olhos, porque a REUB pode morrer também pela quantidade de picareta que vem se apresentado. E aí é aquela história, os justos pagam pelos pecadores, infelizmente. Infelizmente. Né? É, e eu deixo um ponto importante aqui também, principalmente, Adriano, que é o trabalho que eu sempre busco fazer aqui com essas lives e esses encontros que a gente tem, né, eventos que eu já organizei, enfim, que é abrir os olhos justamente para isso, né? Primeiro, para quem não atua com EO, para vir atuar, mas para quem atua, que seja incisivo, que leia, não tem muito. O básico da reunião é o principal, é ler as 3.65, ler a 9310, né, o decreto, ter conhecimento muito profundo da 6.015, que é em relação a registros públicos, né? E não ser, não vou falar talvez combativo, né? Mas ser incisivo nas questões que a lei realmente precisa. E parar com o invencionismo, né? Ontem mesmo eu visitei um cartório exigindo um tipo de documento que eu falei, olha, sinceramente, isso aqui é um invencionismo de uma empresa que criou para que realmente a coisa aconteça, para que eles tenham mais likes aí, ou ganham mais flashes, né, digamos assim, porque na lei não pede isso. Então, acho que é importante para quem atua com relevo se posicionar, ler a lei, se qualificar, né, saber que o relevo não tem sozinha também, conversar com outros profissionais, para que realmente a gente consiga tocar esse relevo em frente. E como você bem disse aí, algumas picaretas aí não façam da REUB um instrumento só para ganhar dinheiro. Porque, infelizmente, quem quer fazer isso acaba prejudicando não só os outros atores aí da REUB, outros atuantes, mas também prejudicando a lei em si. Sabe, né, tão sensibilizado e feliz quando a gente vê os pais da REUB aí, né, como eu ouvi outro dia, o Silvio, o Filomeno, falando sobre a lei, todos dois aí com aquela leveza, falando do intuito realmente da lei, como ela foi criada, o Silvio comentando, né, o Silvio Figueiredo, como foi o trabalho, né, primeiro uma medida provisória, como foi essa queda de braço na época, né, para promover isso, na lei. Então a gente tem que deixar um instrumento tão poderoso aí, tão maravilhoso, que é a REUB morrer por falta de capacidade técnica ou por invencionismo que a gente vê hoje. Falta de pessoas aí capacitadas e que ficam querendo inventar aí procedimentos que não existem na lei. Então, acho que o futuro da REUB é justamente esse, a gente tornar mais incisivo, se capacitar para que realmente a coisa não passe a acontecer. Porque, como eu sempre falo, né, a gente, como REUB, precisa de nós. Nós somos atores fundamentais. Ontem mesmo, eu na estrada à noite, correndo, né, eu disse, né, que estrada e tudo isso, eu vou pensando que eu não estou fazendo aquilo ali para uma ou duas pessoas. São várias pessoas que necessitam aí do nosso trabalho, milhares de pessoas, então a gente tem que evoluir aí como profissional e não deixar algum tipo de coisa acontecer, porque realmente é um melhor e não aquilo, porque essa lei realmente é uma lei muito disruptiva e que só vem para facilitar a vida e melhorar a vida de tantas pessoas. Não é isso. Meu amigo Adriano, finalizando aí, se quiser fazer as considerações finais, que eu tenho para frisar aqui onde que eu falei, se for um momento aí você quiser reforçar, fique à vontade. Não, nada a reforçar, acho que nós abordamos de maneira bastante interessante, colocamos todos os pontos, eu acho que foi uma live muito proveitosa, né? Espero aí realmente que eu tenha contribuído aí com você e com o Instituto, aí, tá?
muito obrigado pelo convite mesmo, viu? Muito obrigado. Espero que eu tenha atendido aqui à altura, a confiança que você depositou em mim, viu? Muito obrigado mais uma vez. Adriano, muito obrigado. Eu não sou suspeito aqui de falar, né? O tanto que eu te considero, como acho uma pessoa realmente especial aí em relação à sua educação e principalmente na sua sabedoria, na sua humildade. Eu estou muito grato aí por você ter participado. Eu acho que a gente deu falou aí bastante ponto importante aí e principalmente deixando bem claro a importância da mediação na REURB, né? Como que isso é fundamental. Para quem chegou aqui até o final, peço desculpas aí que eu não consegui ouvir, na verdade, ler todos os comentários, que o meu Instagram deu um bug aqui. Não estou conseguindo ver o Adriano, mas tenho certeza que essa figura está aí ilustremente. Vou deixar aqui essa live gravada e até o próximo aí, Reúbe Talks, que com certeza eu vou trazer outro profissional aí atuante em Reúbe. Meu amigo, muito obrigado, fica com Deus e um bom dia, tá? Um grande abraço. Obrigado, Gerando. Um abraço. Grande abraço a todos.